Bom dia, gente. Bom dia para quem eu não cruzou o olhar ainda. Essa primeira música começa falando sobre nós e através de nós seja feita a tua vontade. Semana passada, comemoramos a Páscoa, relembrando aquilo que Cristo fez. E uma coisa que vem à mente minha quando ele está lá na noite anterior à morte dele, que ele faz oração pedindo para Deus afastar o cálice dele, se fosse possível, mas que seja feita a vontade de Deus. Isso ficou na minha mente por algum motivo. E quando a gente canta, tudo que sai da nossa boca, é uma luta que eu tenho também, pensar aquilo que sai da minha boca, porque mostra do que realmente eu tenho, estou me preenchendo, aquilo que eu tenho me alimentado. E algumas coisas é meio complicada da gente falar, da gente cantar, da gente se comprometer, Então, que Deus nos ajude a cantar essas músicas. Enfim, obra do Espírito Santo dele na nossa vida, Então, convida aí. E que bom ver um monte de gente assim, porque daí eu não preciso cantar aqui na frente, Daí vocês mandam ver aí. Vamos lá.
Criançada, vocês nem precisa chamar. A segunda música, vocês já pulam pra cá. Quem aqui ficou feliz de ganhar chocolate? Sim, não, fica assim. Eu fiquei. Eu também, Luca. Então, essa música fala de uma outra felicidade. Sabe aquele titio que chega na nossa casa visitar e brinca com a gente? E a gente fica feliz da vida e não quer que ele vá embora? Tem um titio lá no céu mais legal. Vamos cantar então? Ixi. Tem um imã. Vocês têm que tirar as placas de metal das costas da galera aqui, que tem um imã na parede. E a galera vem e ele suga. Vamos lá. sobre a terra, sobre os céus, tu és absoluto.
Pode sentar. Muito bem, hoje nós temos... Estou empolgado hoje, confesso. Nós temos um texto muito conhecido que nós vamos meditar nessa manhã. Uma das histórias mais importantes de todos os tempos. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Atos, continuando a nossa série, né, no livro de Atos, no capítulo 9. E nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 19. Atos 9, do 1 ao 19. Uma história, certamente que você já leu, conhece muito bem. E essa história que nós vamos ver hoje tem impacto profundo até hoje, tem em nossos dias e nossas vidas, como nós vamos ver aqui. Então, vamos ler Atos 9, do 1 ao 19. Acompanha comigo aí a leitura da palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo tempo que já tivemos aqui juntos. Obrigado, Senhor, porque podemos ter a Tua palavra aqui exposta diante de nós. E a minha oração, Pai, é que o Senhor nos dê entendimento, abre a nossa mente, Pai, abre os nossos corações, para que a gente ouça, Pai, aquilo que Teu Espírito Santo quer nos falar nessa manhã. Que esse tempo seja, de fato, Senhor, de crescimento, de conhecimento, mas principalmente, Pai, de confrontação de pecados, de mudança de vida, conforme a atuação do Teu Espírito em nós. Então, abençoa, Senhor, esse tempo de acordo com a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro. Amém. Muito bem, então hoje nós temos diante de nós esse relato da conversão de Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, né, depois desse encontro aqui com Jesus. E nós estamos caminhando aqui no livro de Atos e vimos como lá, desde o capítulo 8, Saulo já estava, depois do apedrejamento de Estevão, que ele estava presente, né, não sei se vocês se lembram, que ele estava ali segurando as roupas, né, daqueles que estavam matando Estevão a paulada, a pedradas. Saulo então começa uma perseguição à igreja em Jerusalém com muita força, muita veemência. E nós vemos vários relatos ali, então, até chegarmos aqui nesse capítulo 9, onde nós temos essa descrição, que ele vai e pede para o sumo sacerdote cartas, autorização, dizendo o seguinte: olha só, aqui em Jerusalém a gente já está
mandando esses cristãos todos embora, já estamos perseguindo, matando alguns, prendendo. Mas eu ouvi falar que em Damasco tem muito cristão lá. E eu preciso ir para lá para fazer a mesma coisa lá. Trazer esse povo todo para prender, talvez até executar aqui em Jerusalém. E aí então ele parte para Damasco e acontece tudo isso que nós lemos aqui. Mas nós estamos diante de uma das conversões mais importantes, se não a mais importante, da história da humanidade. Saulo, né, que estava, até então ele é chamado de Saulo, ninguém mudou o nome dele, somente Lucas, né, mudou o jeito de se referir a Saulo para Paulo. Ele se entrega a vida para Jesus e ele se torna o maior escritor do Novo Testamento. A maior parte daquilo que nós temos hoje aqui nas nossas mãos, no Novo Testamento, foi escrito por este homem. O impacto que ele teve não só na igreja primitiva, mas o impacto que ele tem até hoje nas nossas vidas, se isso tudo aqui não tivesse acontecido, talvez seria bem diferente. Obviamente que tudo isso acontece de acordo com a vontade soberana de um Deus que conduz a história, que conhecia Saulo, né, e que o quis usar como instrumento na edificação não só da sua igreja no começo da história, mas até os dias de hoje. Por isso, essa conversão talvez seja a mais importante, uma das mais importantes que nós temos na história da humanidade. Tamanho impacto, né, disso para as nossas vidas, para a vida das pessoas que estavam naquele período e ao longo da história até os nossos dias de hoje. E então, a gente viu o martírio de Estevão, como eu falei antes, e ele foi brevemente apresentado ali, né, um pequeno detalhe ali que ele segurava as roupas e consentia com o que estava acontecendo. E permaneceu ali, então, algum tempo e começou essa perseguição à igreja de Jerusalém. E aí, então, em seguida, Saulo sai de cena. É como se Lucas, ao escrever, fizesse um sanduíche, né? Ele menciona o apedrejamento de Estevão, e aí depois ele começa a falar sobre o ministério de Filipe, e a gente também viu a mensagem sobre isso. E aqui, então, ele retorna a falar de Saulo de Tarso. E nós temos diversas lições importantíssimas aqui para a nossa fé, para a nossa caminhada com Jesus, para aprendermos nesta manhã. E a primeira, então, é justamente Saulo, a pessoa de Saulo, esse terrorista que assolava a igreja primitiva lá em Jerusalém, versículos 1 e 2. Enquanto isso, né, Lucas escreve, Saulo ainda respirava ameaças, né? Então, percebam que Lucas está continuando a falar da perseguição que ele iniciou a falar lá no capítulo 8. E aqui, então, ele fala que Paulo, apesar de tudo aquilo que Filipe fez, da conversão do eunuco etíope ali, ainda aspirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E Paulo, então, é descrito como alguém, em algumas traduções, como alguém que respirava fogo. Tamanha era a gana que Paulo tinha contra os cristãos. Ele era, sabe o touro antes de atacar, que ele fica ali raspando o pé no chão, bufando, soltando o ar, puxando o ar e ameaçando? É essa a ideia que Lucas está trazendo para se referir a Saulo. Ele ainda respirava ameaça. Saulo tinha fogo nas ventas contra os cristãos. Tamanha era a vontade. Paulo tornou essa missão pessoal, particular dele, de acabar com os cristãos, porque para ele era um absurdo aquilo que os cristãos estavam ensinando. Ele era muito zeloso, ele era muito conhecedor do judaísmo, era um dos grandes mestres ali, tinha aprendido aos pés de Gamaliel, como ele mesmo vai falar, e Gamaliel era alguém muito conhecido também nos seus dias, e agora ele então quer acabar com essa história de que Jesus é o Messias e que havia ressuscitado, e principalmente que estava se espalhando essa história. Então Saulo, ele respirava ameaças de morte. E aí então Saulo vai ao sumo sacerdote, pede autorização para ir até Damasco, para trazer esse povo todo preso, talvez executar já alguns, né, até chegar em Jerusalém, já ia pelo caminho ali matando alguns, né, até chegar em Jerusalém. E aí então essa conversão de Saulo ocorreu nessa viagem antes de chegar a Damasco, numa estrada que é conhecida como Estrada do Deserto. Ele estava ali e esse relato da conversão de Saulo, ela é várias vezes contada no livro de Atos.
Aqui Lucas é quem escreve, mas o próprio Paulo vai descrever isso lá no capítulo 22, também no capítulo 26. Ele vai falar sobre a sua conversão. E lá nós temos alguns detalhes que aqui não nos é informado por Lucas, né? Mas quando Paulo conta essa história no 22, depois no 26, ele dá mais alguns detalhes desse encontro com Jesus. Então a gente vai juntando aqui, né, todos os relatos para a gente ter a informação completa. Mas por que é tão importante no livro de Atos essa repetição da história da conversão de Paulo? Porque na igreja primitiva havia uma desconfiança a respeito do apostolado de Paulo. Porque para alguém ser um apóstolo, e isso já invalida todos os apóstolos que se auto-intitulam apóstolos dos dias de hoje. Não sei se você já ouviu falar de algum apóstolo, tem vários por aí. Mas, para ser um apóstolo, há alguns critérios bíblicos. E um deles é ter visto Jesus ressurreto. E o outro é ser chamado, comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Então, isso invalida qualquer tipo de apostolado nos nossos dias, né? Pessoalmente tem que ter visto Jesus, e pessoalmente tem que ter sido chamado por Jesus para fazer isso. Então, esse relato, né, muitos estudiosos falam que ele é repetido porque para confirmar a autoridade de Paulo na igreja primitiva, de que ele havia se encontrado com Jesus, ele havia visto Jesus ressurreto no caminho de Damasco, e que Jesus, o próprio Senhor Jesus, havia comissionado Paulo, e aí sim ele pode ser, então, um apóstolo da igreja primitiva. Então, Paulo tem esse encontro, mas obviamente que a sua reputação havia chegado primeiro a Damasco. Pensa comigo, alguns de nós sofrendo perseguição aqui em Caxias, e a gente decide ir até Porto Alegre, lá ficar na casa do Davi Dalai, lá em Porto Alegre. Fugir. E tem alguém que é o cara que está encabeçando toda essa situação, toda essa perseguição. E a gente vai para lá em busca de um refrigério, um tempo, né, para se organizar, para pensar o que vai fazer na vida, e a gente ouve falar que esse cara está indo para Porto Alegre e quer pegar os cristãos todos que estão lá. Então, a fama de Paulo já estava chegando ali em Damasco. Eu imagino já os cristãos ali dizendo, gente, o que nós vamos fazer? Esse cara fez o que fez lá em Jerusalém, ele está vindo aqui com autorização do sumo sacerdote para fazer o que ele quiser. Então a gente não tem nem para onde correr, para quem recorrer à justiça. Ele vai chegar aqui, vai prender todo mundo, talvez matar alguém, levar embora, e vai acabar com tudo que está acontecendo aqui. Então, muitos dizem que esse relato ele é tão detalhado tantas vezes porque Paulo se tornaria o apóstolo de Jesus nas igrejas. Mas antes disso acontecer, nós temos que entender o contexto onde ele estava e essa conversão acontecendo, então. E aí ele está indo para Damasco e o povo lá já está em alvoroço, né? Tanto que Ananias, ali na frente, quando a gente lê o texto, ele fala, ouvi falar... A gente sabe quem é esse tal de Paulo de Tarso. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Mas eles já sabiam, alguém tinha vindo contar o que Paulo estava aprontando lá em Jerusalém. E aí, então, Paulo indo lá, o povo todo com medo em Damasco, Paulo indo no caminho ali do deserto. Nós temos aí os versículos 3 até os 5, que é, então, um relato desse encontro, de fato, o encontro de Paulo com Jesus. E aí, então, diz o versículo 3, na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Em um dos relatos, Paulo diz que isso aconteceu ao meio-dia, próximo ao meio-dia. E aqui diz que uma luz brilhou. Então, pensem comigo numa luz capaz de ofuscar o sol do meio-dia. A luz do sol ficou fraca perto da luz que brilhou ali diante de Paulo. Não sei se vocês já viram raios, né, numa noite escura, que dá aquele clarão, ilumina tudo, e parece que fica dia por alguns segundos e depois fica escuro de novo, né? De noite, isso já é espetacular. Agora imagina a plena luz do sol do meio-dia haver uma luz mais forte ainda do que a luz do próprio sol. Então, obviamente que Paulo se deu conta de que não era qualquer um que estava passando ali. Não era qualquer um que estava falando com ele. Havia alguma coisa de sobrenatural. E aí, então, Paulo literalmente cai do cavalo, né? Cai do cavalo, estava andando. E aí houve uma voz falando com ele, no versículo 4.
Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí se coloca no lugar de Paulo. Se coloca no lugar de Paulo por um momento. Você está indo lá na sua missão pessoal, particular. Você acredita que é isso que você tem que fazer para defender a sua fé, defender a tradição. E aí, de repente, uma luz brilha a ponto de que se perde na jogada, cai no chão. E aí uma voz fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E é mais interessante aqui nessa pergunta de Jesus para Paulo, é que Jesus já tinha ascendido ao céu. Lembra? Jesus já tinha subido. Os discípulos é quem estavam fazendo a missão aqui. A perseguição contra Jesus já havia cessado contra a pessoa de Jesus, agora era contra os cristãos. Mas a pergunta de Jesus para Paulo, ela é pessoal. Ela diz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Isso revela para nós, no mínimo, o quanto Jesus se identifica com o seu povo. O quanto Jesus se identifica comigo e com você. O quanto Jesus se identifica com a sua igreja. Perseguir a um cristão é perseguir o próprio Senhor Jesus. Lutar contra a igreja do Senhor Jesus é lutar contra o próprio Senhor Jesus. Porque a pergunta de Jesus não é: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, né? Por que você está perseguindo os meus discípulos? Ele podia ter perguntado assim, até faria mais sentido, não faria? Mas ele pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Porque nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Então quem persegue a um cristão, persegue o próprio Senhor Jesus. Em qualquer ambiente, até nos dias de hoje, em países que perseguem os cristãos, ao perseguir a igreja, naquele mapa que nós temos ali no mural, de tantos países que perseguem cristãos, eles estão perseguindo o próprio Senhor Jesus. E um dia vão prestar contas disso também, de fazer isso. Então o fato é que Jesus pergunta de forma pessoal: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo, Saulo? E ele sabia então que não se tratava de alguém que estava ali de passagem, devido a todo o contexto, né, a luz. E aí ele pergunta, versículo 5, quem és tu, Senhor? E Paulo, a palavra usada por Paulo para Senhor aqui não é uma palavra do tipo de alguém que respeitosamente fala com alguém mais velho, né? Esses dias alguém me chamou de Senhor, eu já fiquei meio chateado, né? Senhor, né? Não é nesse sentido. O Senhor que Paulo usa aqui é uma palavra para se referir a uma autoridade espiritual. Então Paulo já tinha se dado conta ali no momento em que ele estava diante de alguém que não era qualquer um, né? Quem és tu, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus a quem você persegue. De novo, Jesus usa me persegue. Eu sou Jesus aquele a quem você persegue. Ele não diz: eu sou Jesus aquele que é o cabeça da igreja que você está perseguindo. Eu sou Jesus aquele que salvou o povo ao qual você está perseguindo. Não, eu sou Jesus aquele a quem você persegue. A igreja e Jesus não tem como separar as duas coisas. E aqui já tem um grande ensinamento para nós de que se eu estou fora da igreja, eu estou fora do corpo, e eu não tenho como viver uma vida de comunhão com Jesus fora do corpo, porque a identidade de Jesus é no corpo. É individual, mas é no corpo. Não tem como desassociar as duas coisas. Nós necessitamos da vida em comunidade para ter uma vida com Jesus. E Paulo, então, que desejava lançar por terra todos os cristãos, agora está, né, no versículo 3, no 4, desculpa, caído por terra. Aquele que queria derrubar o cristianismo, agora está no chão, aos pés daquele a quem ele perseguia. E no outro relato, em Atos 20, do capítulo 26, Paulo vai perguntar para Jesus, o que queres que eu faça? Ele disse que perguntou para Jesus, o que queres que eu faça? E aí então nós mudamos no terceiro ponto dessa mensagem, que é essa mudança dramática na vida de Paulo. Paulo estava então no chão, à mercê de Jesus. Estava caído no chão e Jesus podia fazer qualquer coisa que quisesse com ele. E aí nesse outro relato, então, ele disse que perguntou para Jesus, o que queres que eu faça?
E existe alguma outra pergunta que nós possamos fazer para Jesus? Existe alguma outra pergunta que eu e você deveríamos ter feito, se não fizemos no momento da nossa conversão? A primeira vez que a gente esteve de joelhos diante de Jesus, que outra pergunta a gente pode fazer para Ele, senão, o que quer que eu faça? O que quer que eu faça? Tu és o Senhor de todas as coisas, o Criador do céu e da terra, o que sustenta todas as coisas juntas, aquilo que faz funcionar, aquele que nos dá saúde, que nos dá vida, que permite que eu encha meus pulmões de ar e esteja aqui falando com vocês, que permite que cada um de nós tenha saído da sua cama nessa manhã e estivesse aqui nesse salão, cantando a plenos pulmões, ouvindo essa mensagem agora. O que queres que eu faça? Não tem outra pergunta senão essa, como o profeta Isaías fez lá no capítulo 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, após essa conversão de Paulo, nós vamos perceber de forma grandiosa a mudança de prioridades que ele teve na sua vida. A prioridade dele aqui era prender todos os cristãos, matar o máximo possível de cristãos, acabar com essa história de Jesus. E aí então ele se torna o apóstolo Paulo, aquele quem nós temos acesso a tantos ensinos, o maior teólogo talvez que já existiu em toda a história. E após a conversão, não só de Paulo, mas as nossas conversões, as nossas prioridades também deveriam ter mudado bruscamente. Se ao conhecer a Jesus, você continuou seguindo o mesmo caminho, talvez alguma coisa errada não está certa. Não tem como, porque as nossas prioridades antes de conhecer a Jesus, elas são para nós mesmos. São baseadas naquilo que nós achamos que é melhor, naquilo que nós definimos como prioridade. E ao nos encontrarmos com Jesus, as nossas prioridades precisam mudar. Você se lembra como foi a sua conversão? Você se lembra como foi o seu encontro pessoal com Jesus? A primeira vez em que você reconheceu que precisava desesperadamente de um Salvador? O quanto você tinha falhado e pecado contra esse Deus? Se não houve nenhuma mudança de lá para cá, de prioridade, de vida, de busca daquilo que a gente almeja, alguma coisa não está certa. E eu fico imaginando, então, a comunidade cristã ali de Damasco, né? Estava todo mundo apreensivo. Paulo está vindo para cá, gente. Vai ser um tendel. E daqui a pouco, a gente vê ali que Jesus manda ele se levantar. E no versículo 8, os homens o levaram pela mão até Damasco. E aí eu imagino ele cego, as pessoas levando ele pela mãozinha, entrando em Damasco, e o pessoal dizendo, ué, não é esse aí o Paulo? O Saulo, quer dizer, né? Saulo que perseguiu todos os cristãos lá em Jerusalém, é esse que está entrando de mãozinha dada ali, não consegue nem ver onde está pisando. E já bateu uma curiosidade, né, no povo. E aí por 3 dias, versículo 9, não comeu nem bebeu, esteve cego. 3 dias de escuridão, 3 dias de fome, de sede, para ele pensar no que tinha acontecido ali no caminho de Damasco. Para ele pensar a respeito da sua vida, para ele pensar a respeito das suas prioridades, aquilo que ele estava fazendo. Jesus deu um tempo para Saulo, ele pensar no que tinha acontecido. Então, num instante, a vida de Saulo sofreu uma reviravolta pelo poder do Espírito Santo. E o mundo de Saulo foi virado do avesso, de ponta cabeça. Tudo aquilo que ele acreditava, de repente, não era bem assim. Não era bem assim como ele pensava. E no fundo, nós todos somos transformados pelo testemunho que Deus colocou nos seus lábios e que chega até nós hoje. Tamanho mudança de vida que ele obteve ali. E aí então nós somos apresentados a um novo discípulo aqui chamado Ananias, versículos 10 até o 15. Então havia ali em Damasco um discípulo chamado Ananias. E aí Deus disse para ele, vai até a casa de Judas, ali na rua chamada Direita, e vai lá orar por um homem chamado... É interessante, né?
um homem de Tarso. Jesus dá uma maciada aqui para falar sobre quem ele estava falando, né? Um homem de Tarso chamado Saulo, né? Se ele falasse já Saulo de Tarso, talvez Ananias tinha já saindo correndo, né? Mas ele diz, um homem de Tarso chamado Saulo, né? Ele está orando. E aí, numa visão, Jesus fala para Ananias que já avisou Paulo que ele iria até lá para curá-lo. E Jesus foi muito específico, né, nas suas instruções. Ele disse a Ananias exatamente o que e como fazer. E aí, depois de ouvir essas instruções, de forma compreensível, né, Ananias, que apenas alguns versículos anteriores, momentos antes, respondido, eis-me aqui, né? No versículo 10, o Senhor chamou numa visão Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aí quando Jesus dá a missão para Ananias, a disposição de Ananias dá uma mudada, né? Vocês perceberam isso? Ele diz, Senhor, calma, sabe de quem tu está falando? Tu sabe quem é esse homem? Eu tenho ouvido umas coisas sobre esse homem aqui que tu não vai acreditar. Ele está perseguindo todo mundo aqui que invoca teu nome, como assim tu está me dizendo para ir lá orar por ele, que não é bem assim, né? E Ananias teve então essa tentativa de corrigir Jesus, né? Como se Jesus não soubesse o que ele estava mandando Ananias fazer. E eu fico pensando, dá para entender Ananias, obviamente, né? É como se talvez, sei lá, o Bin Laden estivesse vivo ainda hoje e dissesse que agora ele se converteu ao patriotismo americano e vai viver nos Estados Unidos. Né? Todo mundo ia ficar desconfiado, dizer, calma, não é bem assim, como é que é esse negócio aí? Né? Então dá para entender Ananias, mas ao mesmo tempo, Ananias talvez perdeu a noção de com quem ele estava falando. E obviamente Jesus sabia de todas as coisas e estava mandando ele lá. E eu fico pensando quantas vezes a gente tem a mesma postura de Ananias. Né? Jesus nos chama para fazer algo, nós sabemos que temos que fazer algo, e a gente diz, não, mas calma, Jesus, calma. Eu tenho um plano aqui que é bem melhor. Me ouve primeiro, depois a gente decide, pode ser? Me ouve, olha só, não vamos por aqui, vamos por aqui, ó, que aqui é melhor. Confia em mim, Jesus. Quase que a gente fala isso, né, para Jesus. É uma coisa, pensando friamente, ridícula, né, de um mero mortal querendo ensinar Jesus, falar para Jesus a respeito do que ele deve ou como deve fazer, né, que não é bem assim a coisa. Às vezes, quando a gente não gosta de como Deus trata ou conduz as coisas na nossa vida, a gente começa a querer ensinar Jesus como que ele deveria fazer. Jesus, como assim tu permitiu que isso acontecesse na minha vida aqui? Deveria ter sido assim, deveria ter sido assado. Será que está tudo bem aí? Está prestando atenção na minha vida? A gente que às vezes quer sugerir um caminho melhor, né, para Jesus. E, obviamente, que Ananias não é o único exemplo bíblico de relutância em obedecer. Desde Moisés, quando, né, Deus fala com Moisés lá na sarça ardente, Moisés fica também relutando e não quer ir. Isso se repete várias vezes na Bíblia e certamente, vou falar de mim, né? Também já se repetiu na minha vida, essa tentativa de dizer para Jesus aquilo que ele deveria fazer. Outra coisa para se notar sobre a resposta de Ananias é que aqui é a primeira vez na Bíblia em que nós somos chamados de santos. Ele diz ali, no versículo 13, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E obviamente que santo não quer dizer perfeito, mas no sentido de ter sido separados para Jesus. Agora, o povo santo de Deus. Aqui é o primeiro lugar, a primeira vez em que os cristãos são chamados de santos. Né? Não é no sentido de não pecar ou de ser perfeito, mas no sentido de agora ser separado para viver uma vida de Jesus. Né? O próprio Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, no início da carta, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E aí depois ele repreende esses santos por 15 capítulos. Né? Mas são santos.
Então, aqui é a primeira vez que tem esse chamado de santo. Então, encontramos a resposta de Jesus à sugestão de Ananias. Qual é a resposta de Jesus? Versículo 15. Vá. Vá. Ele disse para Ananias. E ainda dá uma explicada, né, para não ficar tão grosseiro, porque Jesus não é alguém grosseiro. Mas ele diz, vá. E eu ouvi uma vez alguém falar, eu procurei a referência sobre isso, mas não encontrei o autor. Mas ele dizia mais ou menos assim, todos amam ouvir Jesus quando ele diz, vinde até mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas, ao chegarmos ali, Jesus diz, agora vai. E a partir daqui a vida cristã começa a ficar mais difícil. Nós não gostamos muito da parte do vá, né? A gente gosta do vinde a mim. Quem está cansado, sobrecarregado, eu vou dar descanso. Mas ao mesmo tempo, vai. Né? E a resposta para Ananias também é, vá, faça o que eu te mando, rapaz. Deixa que eu sei. E por que Ananias foi até Saulo? Interessante, né? Jesus podia ter curado Saulo depois de 3 dias. Mas ele manda Ananias ir até Saulo. E vários motivos a gente podia citar aqui. Um deles é para justamente mostrar que Saulo já havia mudado de quem ele era para quem ele é. Então Ananias era alguém provavelmente muito conhecido ali em Damasco, e as pessoas o veriam indo até onde estava Saulo para orar por ele. Para Ananias também foi importante, porque quando ele vai orar por Saulo, ele chama de irmão. Irmão. Porque ele confia naquilo que Jesus falou. Saulo agora, de perseguidor, se torna um irmão. Se torna um irmão na fé agora. E por que Jesus usa os seus instrumentos de acordo com a sua vontade? E não precisa explicar o porquê. Quis usar Ananias para que ele fosse lá orar por Paulo, porque ele quis, né? Porque ele quis dar o privilégio para Ananias de fazer isso. Ele fala, esse é o meu instrumento, né? Ele fala para Ananias, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E aí então nós temos o chamado de Paulo aqui, versículos 16 e 17. Fiquem tranquilos, já estamos indo para o final. Versículos 16 e 17, então, Jesus disse para Ananias que escolheu Paulo como seu instrumento para ser usado nas suas mãos. Não foi Saulo quem escolheu Jesus. Pelo contrário, Saulo perseguia os cristãos. Foi Jesus quem escolheu Saulo. Foi Cristo quem escolheu Saulo para ser um instrumento nas suas mãos e levar o seu nome, não só ali naquele momento tão longe, nas viagens missionárias que nós vamos ver depois mais para frente, mas até os dias de hoje. Ainda ecoam as palavras e os ensinos de Paulo através da Bíblia, dos seus escritos. Então, Saulo trazia consigo os papéis do sumo sacerdote, que davam autoridade para ele perseguir a igreja, varrer, uma tentativa de varrer os cristãos da face da terra, mas Jesus o parou, Jesus o deteve e deu a Saulo agora uma nova tarefa, um novo fardo, né, de levar o seu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu e você, assim como Saulo, fomos chamados por Jesus, fomos comissionados por Jesus, talvez não para falar para os reis, pode ser que sim, mas para falar do Evangelho, das boas novas, falar desse Salvador para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Eu e você também somos instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Jesus está fazendo uma obra e nós temos o privilégio de sermos instrumentos nas suas mãos. E o mais legal de tudo isso é que quando, por exemplo, nós vemos uma obra de arte, né? Quando nós vemos alguma coisa que foi construída, sei lá, o violão que está aqui na frente, e a gente não fica dizendo, nossa, mas que cola que foi usada, cola bonita. Né? A gente não fica dizendo assim, nossa, que chave de fenda, chave Phillips, não sei, que foi usada para apertar ali as tarraxas. Que bonita essa chave. Nós vemos a obra pronta. E aí nós podemos elogiar a obra ou podemos elogiar quem fez a obra. Mas os instrumentos, eles não recebem glória nenhuma.
E nós somos chamados para ser exatamente isso. Instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Mas toda a glória vai ser dada para Ele. Todo o reconhecimento da obra no final vai ser dado para Ele, não para os instrumentos. E Paulo também vai ter essa consciência. E ele não quer glória para ele mesmo. Várias e várias vezes ele faz questão de deixar claro que não considera nem a própria vida algo de valor. Não quer glória para si, mas para aquele que o chamou. E aí no versículo 16, quase que passa batido, mas nós temos aqui uma frase quase assustadora de Jesus para Ananias. Ele fala assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus está dizendo que vai mostrar para Paulo o quanto ele deve sofrer por crer no nome de Jesus. Paulo não tinha nem ideia daquilo que enfrentaria pela frente. Em 2 Coríntios 11, versículos 23 até o 28, nós temos uma descrição do próprio Paulo falando dos seus sofrimentos. E nós vemos que isso que Jesus falou para Ananias se concretiza ali na frente, inclusive na forma como Paulo foi morto. Mas aqui ele fala dos seus sofrimentos. 2 Coríntios 11, 23 a 28 diz assim: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Jesus não estava brincando quando ele disse que ia mostrar para Paulo quanto ele deveria sofrer pelo nome de Jesus. E Paulo, na continuação desse texto, ele fica feliz por ter sofrido. À luz dos próprios discípulos que, no início do livro de Atos, quando foram levados diante do Sinédrio, ficaram felizes por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E aí nós chegamos aqui, no século 21, e o que nós queremos? Vida boa, sombra, água fresca, bênçãos e mais bênçãos. A questão é que o sofrimento ele pode ser uma bênção. A questão é a nossa visão sobre bênção. Se algo que vai acontecer na minha vida vai formar em mim o caráter de Cristo, vai fazer com que eu exercite o fruto do Espírito, paciência, mansidão, domínio próprio, etc. Isso é bênção. Se os meus filhos que não dormem me deixam cansados, me deixam impacientes, fazem com que eu tenha que esticar a corda para não explodir e me deixa mais parecido com Jesus, eu vou entender o Salmo que diz que os filhos são bênçãos. Agora, se eu quero vida boa, se eu quero fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, aí realmente isso não vai ser uma bênção. Então, aqui nós temos a bênção do sofrimento. A bênção do sofrimento. A vida com Jesus, e você sabe muito bem disso, não é uma vida de mar de rosas. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa ainda vai chegar. Mas aqui nós vamos ainda enfrentar muitas dores. Que nós mesmos vamos causar, que o mundo como sistema caído vai causar, que Satanás vai infligir. Mas se tudo isso me levar para mais perto de Jesus, se tudo isso exercitar minha fé, se tudo isso exercitar aquilo que eu sou chamado a ser, como discípulo, é bênção. É bênção. E aí talvez algum dia eu vou chegar perto do que Paulo faz aqui, que é agradecer pelos sofrimentos que aconteceram na vida dele.
Então nós não somos chamados para ser mensageiros para reis ou mundialmente para pessoas, pode ser que sim, né? Alguém de nós. Mas nós somos chamados para pregar a mesma verdade que Paulo foi chamado para pregar a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos instrumentos de Deus, claro que numa escala menor do que o apóstolo Paulo, mas somos instrumentos que podemos ser usados para que o nome de Jesus chegue até os confins da terra. E para nós encerrarmos, então, nós temos aqui algumas evidências, né? Então, versículos 18 e 19, versículos 18 e 19. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Interessante, né? Paulo é batizado e o batismo, obviamente, que nós sabemos, não salva, mas ele é um símbolo daquilo que aconteceu no nosso coração, da nossa salvação, e por isso é tão importante o batizado. O eunuco etíope, alguns capítulos atrás, também creu e foi batizado. Essa é uma ordem bíblica importantíssima. Temos aí o curso de batismo, né, inscrições abertas. Então, fica aqui o desafio. E depois de comer, então, ele recuperou as suas forças. E ainda no 17, Ananias ora e para ele voltar a ver e ser cheio do Espírito Santo. E que homem que foi cheio do Espírito Santo, esse Saulo de Tarso. O Charles Spurgeon, ele tem uma frase que é muito boa, que ele diz que é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que uma pessoa a ser convertida sem ação do Espírito Santo. Não tem como. E aqui nós vemos Paulo, então, sendo cheio do Espírito Santo, se batizando, né, cai as escamas dos olhos, e aí então ele se torna um cristão também, aqueles a quem ele perseguia. Eu queria te convidar a ter um tempo agora de fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e pensar na sua vida com Jesus, pensar na sua conversão, pensar o quanto você tem sido um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Jesus. Confesse seus pecados a Jesus. Pense a respeito da sua vida, sobre tudo que foi falado aqui. Deixa o Espírito Santo trazer na tua mente, talvez, coisas que precisam ser acertadas. Amém? Amém? Podemos cantar Isaías 53. Te convido a ficar de pé. Vamos encerrar cantando essa última canção.